Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Eu prometi ontem que ia continuar hoje esse papo com Mário Magalhães, que está lançando aqui, tá? Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. Nós falamos ontem muito sobre a prisão do presidente Lula, falamos da execução de Marielle Anderson, falamos da eleição do ex-capitão. E eu prometi que a gente ia começar o programa de hoje falando de coisas tragicômicas. Doutor Bumbum, nós falamos até dos integralistas, podia ser tragicômico também. Mas nós prometemos Doutor Bumbum e uma outra que nós prometemos também. Mas, de qualquer maneira, entre ontem e hoje, você falou que tem a Elza Soares, que dá uma amenizada, né, para dizer que não foi só, né, coisas tão pesadas assim. Que uma figura como a Elza Soares só nos enche de vibração. Né? Vamos começar com o Doutor Bumbum, personagem de 2018. O Dr. Bumbum, Trajano, tem um capítulo dedicado a ele, que no fundo é um capítulo sobre hipocrisia, né? O abismo entre a pregação de certos métodos de decência, de transparência, de correção e a prática. O que houve é que a imprensa, por motivos notórios, né? Boa parte da imprensa, sonegou informação sobre o que era uma atividade paralela daquele médico, que acabou sendo preso depois da morte de uma bancária. Ele era um militante radical, extremista nas redes sociais, evidentemente um apoiador do Jair Bolsonaro. E esse capítulo do Dr. Bumbum, na verdade, ele é maior... Olha o Bolsonaro aí de novo. Não, ele é maior do que o Dr. Bumbum, ele é uma espécie de retrato, de metáfora. É um retrato do seguidor do... E do ano de 2018, né? A gente falava que o Brasil não é só tragédia, o Brasil é tragicomédia. Por exemplo, como contar um delírio chamado Ursal, né? Delírio propagandeado pelo querido Cabo Daciolo, candidato presidencial. Que, aliás, são parentes, ele apareceu agora, torcendo pelo Vasco. O Vasco voltou a vencer e o Cabo Daciolo no meio da torcida, porque eles rezaram lá, não sei o quê. Figura esdrúxula. Vai ver que foi a oração do Cabo Daciolo. Ajudou lá o Vasco Luxemburgo. Por exemplo, a Ursal, que é um delírio, né, do Daciolo, e que chegou a ser tratado como coisa séria por um determinado ideólogo aí, charlatão. E a Ursal, quer dizer, o que vai falar da Ursal? Por exemplo, eu adoraria que rolasse a Ursal. Vou ser sincero, camaradas da Ursal, tamo junto. Porque eu sonho em ver o Messi, né, vestindo a amarelinha, né, na cidade de Marighella Grado, como está no livro, né, a antiga Salvador. Só que eu sei que isso não vai ocorrer por um motivo simples, porque o ursalino raiz, ele não aceita a amarelinha. Camisa vermelha, é camisa vermelha. Claro. Não vai aceitar a amarelinha. Mas eu tinha esquecido do Cabo Daciolo e do Ursal. Isso é Brasil. E isso é Brasil. Como é que a gente vai tratar, né, o Olavo de Carvalho, tratar de maneira séria? Quer dizer, eu mostro provo, né, a ignorância desse cidadão que foi jornalista, virou astrólogo, agora filósofo, né, guru do Bolsonaro, por exemplo. O Olavo de Carvalho disse que durante a ditadura todos os jornais foram dirigidos por jornalistas de esquerda. Isso é uma ofensa ao Boris Casoy. Ótimo jornalista, mas chamar o Boris Casoy de esquerda, dirigiu a Folha por tantos anos, é um desrespeito, né? A Copa do Mundo, eu conto a Copa... Vamos de Copa do Mundo. Copa do Mundo está aqui no capítulo 20. Na Copa, Neymar caiu. Porque o Neymar caiu. Caiu mesmo, né? Caiu não, literalmente. Só que para contar a Copa, sem a gente chorar, só contando as piadas que se espalharam no mundo inteiro, aliás, muito boas, né? Lembrando só que o Mário trabalhou na imprensa esportiva durante 6 anos, cobriu Copa do Mundo e etc. Eu cobri 4 Copas. Olha só. 4 Copas do Mundo, adoro futebol, para mim é o que tem de mais importante na vida. E o Neymar, quer dizer,
Tudo bem, o livro tem ali essas estatísticas que surgiram, eu nunca tinha visto no ano passado. Quanto tempo o Neymar ficou caído? É inacreditável, né? E quantas quedas de Neymar resultaram em falta marcada? Só que o melhor da Copa, quer dizer, são as quedas do Neymar, os memes sobre o Neymar. Aliás, eu digo, né? Se meme fosse gol, o Neymar teria sido... Nossa, o maior artilheiro da história das Copas. O goleador, que na verdade foi o Harry Kane, acho que com 6 gols, se a memória não falha, está no livro. O futebol só aparece nesse capítulo. O Arregui, que tem a memória enciclopédica, confirma ali que de fato foram 6 gols do Harry Kane. Então, quer dizer, o ano de 2018, ele tem tragédia, mas ele também tem comédia. E ele tem, como eu digo sempre, sobretudo o que eu contei, foi a grande, generosa e valente história de quem foi à luta para combater o obscurantismo. Quem fica surpreso com 15 e 30 de maio de 2019, muita gente na rua combatendo o governo Bolsonaro, é porque não viu o que aconteceu em 2018. Muita gente foi para a rua, muita gente lutou, muita gente que hibernava, muita gente que estava quieta, saiu de casa, saiu do sofá e foi batalhar, né? Trajano, me perguntam, por que um dos subtítulos do livro é o ano em que o Brasil flertou com o Apocalipse, a contracapa do livro. Porque o Apocalipse significa o fim. Eu não tinha visto, porque não está na capa, mas aqui dentro tem Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, o ano em que o Brasil flertou com o Apocalipse. E a frase na contracapa. E na contracapa, está aqui, ó. Porque o Apocalipse é o fim. E eu não sou Francis Fukuyama, para declarar o fim da história, né? Foi um historiador que depois da queda do Muro de Berlim disse que a história tinha terminado. Aliás, ele aparece no livro. Também? Não, é um cientista político americano de grande fama mundial e ele, atordoado, dizendo: vocês acham que nos Estados Unidos existe polarização? No Brasil estão me chamando de comunista. Aliás, o que teve de gente chamaram de comunista era uma outra lista, né? Desde o New York Times, né? O Jornal Nacional. A Bíblia Liberal Mundial, que é a revista The Economist, virou The Communist. Isso é totalmente Brasil de 2018. Aliás, você quer uma historinha sobre título, né? O meu título para o livro era... Não era esse? Não, o meu título era O Ano em que o Brasil Flertou com o Apocalipse. Mas aí, a minha mulher, jornalista, Fernanda, editora, ela bolou um título que combina o épico das lutas. Repara, primeira palavra, sobre lutas, quer dizer, quem foi a luta contra o obscurantismo, e o lírico das lágrimas de quem perdeu, né? Então, um título melhor, e na última hora foi mudado. Olha, o título nota 10 livro. para ela. Eu também. Concordo com ela. Eu também. Me diz aqui o capítulo 16, onde aparece a Elza Soares. Canto de esperança no país do desalento. É incrível. Eu acho que quem canta de modo mais pungente, vigoroso, inspirador o Brasil de 2018 é a Elza Soares, com Deus é Mulher. Ela lançou um álbum em que é ao mesmo tempo uma crônica do Brasil e é um chamado, né, à perseverança, né, à resistência. Não tem ainda a frase "ninguém solta a mão de ninguém", mas o disco da Elza, que é de mais ou menos abril, é isso, né? Vamos à luta. Ela fala das injustiças, ela fala das barbaridades, ela fala... Uma mulher que teve uma vida sofrida, uma coisa impressionante. Essa é uma guerreira. Guerreira, e que hoje ela é uma mulher que inspira muita gente, a mim, por exemplo, né, a não desistir, né, a prosseguir. Vou pegar outro capítulo aqui. Estou pegando pelos títulos aqui, né? Esse é bom, hein? Aliás, outra pergunta. A gente pergunta sempre onde está o ex-capitão Adriano, que certamente está envolvido na execução da nossa querida Marielle e do Anderson. Onde está o Queiroz? E aqui tem um capítulo sobre um sujeito também sumido. Aécio ficou só. Todo mundo abandonou o Aécio. Isso foi um retrato de 2018, né, quando foram descobertas, na verdade, coisas que já eram conhecidas sobre o Aécio. Enquanto ele serviu para um determinado projeto político, ele teve papagaio de pirata, né, que não acabava mais, que saiu nas fotos, e até o momento em que ele mesmo sem ser condenado, né, ele fica politicamente só. E quem vai empalmar
essa oposição à esquerda vai ser a extrema-direita, né? E extrema-direita que, bom, tem jornalista que não pode escrever isso no jornal em que trabalha, né? Mas o Bolsonaro é a cara, né? Um candidato das ideias extremistas de direita, foi candidato, hoje é presidente. Quando você fala do clã, você está falando do 01, 02, 03? Tem um capítulo exclusivo para o clã, o 01, 02, 03, a dona Rogéria, ex-vereadora do Rio, primeira mulher do Bolsonaro, a história da segunda esposa do Bolsonaro, o casamento com a Michele, né, celebrado pelo pastor Silas Malafaia, o mesmo que vai dizer mais tarde que foi um milagre que ajudou o Bolsonaro, a facada, porque, na verdade, a facada serve como, que ocorreu de fato, quase matou o Bolsonaro, mas ela serve de pretexto para ele fugir dos debates, né? Num dos raros debates de que ele participou, levou uma enquadrada da Marina Silva, né? Foi um movimento glorioso da Marina. Depois que ele está conhecendo mais o Bolsonaro, se ele participasse de algum debate, ia ser uma vergonha total, perderia de qualquer... Ele tomaria um baile de qualquer outro candidato. Ele não troca, ele não sabe formar uma frase. Não, Lé com Cré não encaixa ali, né? E a facada acaba servindo para isso, né? Para o pretexto, né? A facada, diga-se de passagem, é inaceitável, que tem que ser repudiada. Sim, claro. Só que isso não apaga a história, né? Dias antes, o candidato Bolsonaro tinha dito no Acre, né? Vamos fuzilar a petralhada. E ele com, não sei no que ele estava segurando... Encenando ali uma arma, né? Com tripé, um tripé de cinegrafista. Nós falamos muito do livro que está saindo agora, ainda bem que a Fernanda, mulher do Mário, consertou o título, pelo meu gosto, sobre lutas e lágrimas, mas tem um subtítulo que está aqui na contracapa, o ano que o Brasil flertou com o apocalipse. Mas vamos aproveitar a presença do Mário aqui para falar... Bom, muita gente conhece esse aqui, né? Esse aqui, outro dia a gente estava fazendo um programa que eu faço um podcast na Central 3, com uma moçada muito legal, eu faço com o Dudu Monsanto, com o Leandro Yamin e o Matias Pinto. Só gente boa. Só gente boa. E ele foi falar, aí a gente fala de tudo, futebol, aí saiu a pergunta, não sei, puxado pelo Dudu, a melhor biografia que vocês leram? Aí o Dudu foi o primeiro a falar, não, Marighella, para mim é retocável. E eu, falando para o presidente Lula na entrevista que fiz aqui na TVT, levei uma pergunta sua, que eu pedi, e falei, ele é autor da biografia do Marighella, que é exemplar. Ele falou, não, ele também fez um baita elogio, numa frase. A melhor resposta do Lula para a pergunta foi o sorriso. Sorriso irônico. E a impressão que deixou que ele pensou coisas que não pôde dizer. Né? É melhor ficar calado, né? Mas além do livro, que é um sucesso até hoje, as pessoas comentam e compram e tal, tem um filme, né? E como é que é a história do filme? Você acompanhou, é do filme do Wagner Moura, já participou do Festival de Berlim, já foi exibido fora do Brasil, e havia um problema. A liberação para ser exibido no Brasil não saía. E agora a gente sabe que vai ser exibido no Dia da Consciência Negra, não é? Em novembro. Estreia. A estreia. A Paris Filme, que não decidia. Você acompanhou algumas filmagens. Conta um pouco do filme pra gente. Só para o filme é baseado na obra do Mário Magalhães. O filme é o seguinte, eu não vi o filme inteiro ainda, eu vi uns 15, 16 minutos, 5, 6 sequências espetaculares, sequências de ação muito emocionantes. Eu tive a oportunidade de conversar com o elenco, né? Fui dar uma palestra e conversar com o pessoal. Eu acompanhei algumas diárias, né? Alguns dias de filmagem. O resultado do que eu vi até agora, eu já tinha visto nas filmagens, é esplêndido. O filme já foi exibido em festivais de cinema de 8 países, no Festival Internacional de Bari, na Itália. O Seu Jorge ganhou o prêmio de melhor ator, superando atores consagrados e muito famosos. Em fevereiro, no Festival de Berlim, aliás, Trajano, essa é boa, os bolsominions ficam cobrando, né, sacaneando na internet, o filme Marighella não ganhou nenhum prêmio no Festival de Berlim. Bom, o filme participou como hors concours, ou seja, fora de concurso. O dia que um filme... Que já é uma honra. Não. É uma condição super especial para participar do festival. É tratado como uma coisa especial. Quando um filme fora de concurso ganhar algum prêmio, vai ser uma novidade, porque isso nunca aconteceu na história. Justamente porque ele está competindo numa categoria de honra, sendo exibido, que é chamada, né, hors concours, fora de concurso. Muito bem.
Em fevereiro, no Festival de Berlim, o Wagner Moura, que é o diretor do filme, e as produtoras do Marighella contaram que a distribuidora considerava que não era o melhor momento para o Marighella estrear. E quem confirmou, e é uma figura insuspeita, que o filme Marighella tinha se tornado uma questão de governo e de Estado, foi o deputado Alexandre Frota, que 2 anos atrás me processou e perdeu, ou seja, figura insuspeita, e que, Retrato do Brasil de hoje, estava defendendo a posição democrática, o direito de quem quiser ver, assistir no cinema do Marighella. Bom, olha só. Esse é o Brasil quem gosta muito dele é o Olavo de Carvalho agora, eles estão se adorando. É um xingamento só. Bom, o fato é que agora, em junho, no festival em Sydney, na Austrália, o Wagner anunciou que no dia 20 de novembro, dia de Zumbi da Consciência Negra, o Marighella estreia em todo o Brasil. Ninguém é obrigado a ver o filme, ninguém é obrigado a gostar do filme, do Wagner, muito menos da biografia que eu escrevi ou da figura histórica do Marighella, mas é um direito democrático o filme ser exibido, ele vai ser exibido em muitos cinemas e eu acho que muita gente vai estar lá para prestigiar a estreia do Marighella. Bom, eu estou ansioso, mas tem algumas coisas sobre o filme que eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Primeiro, vendo o filme, você não assistiu todo, e pegando o livro, o aproveitamento, quer dizer, de que forma você achou que o livro... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vidas Secas, do Graciliano, eu acho que não existe um filme, com esse do Nelson Pereira Santos, que seja exatamente o livro. Até pela rudeza, assim, pela cor meio seca, né, do Graciliano, talvez permitisse ou permitiu que o filme fosse extremamente fiel à obra do Graciliano. No caso aqui é uma biografia, né, que você trabalhou muito em cima. A questão do Seu Jorge, que foi muito discutida. Não, vamos por partes. Graciliano Ramos, amigo do Marighella, e Nelson Pereira dos Santos, que cruzou várias vezes com o Marighella na vida, isso está no livro. Trabalhei com ele, você perguntou antes de começar, ele foi do Jornal Brasil, sabia? O Nelson? É. Pois é, não, eu sei disso, o Nelson trabalhou como jornalista. E, bom, vamos lá. A diferença, o Wagner, o filme do Wagner conta, o meu livro se divide em 3 partes. A terceira vai de 64 a 69, a história do Marighella na luta armada. É essa história que o Wagner conta, aproveitando o prólogo do livro, que é o episódio em que o Marighella resiste à prisão em 9 de maio de 64, na Tijuca. No Cinema Esqui. Frequentei muito, porque eu sou tijucano. Cinema Esqui lá mesmo. Na galeria, né? Tem a galeria. Exatamente. Cinema no final da galeria. Isso. E tem uma foto célebre que sai no Correio da Manhã dele saindo ferido, ele resiste à prisão. Isso está no filme, e o filme do Wagner, ele vai contar vários episódios que estão descritos no livro, Assalto ao Trem... Tá, então o filme trata dessa... Do Marighella na luta armada. Na luta armada, tá. Marighella na luta armada. Vários episódios do livro estão no filme. Só que tem uma diferença básica. Eu escrevi uma história de não ficção, em que não há nada inventado. Até um espirro, ele tem uma referência factual, ele ocorreu. E o Wagner escreveu um filme de ficção, em que, para contar melhor, em 2 horas e 40, essa história do Marighella, tem uma ou outra licença. Por exemplo... Então, vamos lá, peraí. Então, a obra literária não tem nada de ficção. Não, é não ficção 100%. E o filme do Wagner Moura é um filme de ficção baseado em fatos reais. Tá. É um filme de ficção baseado em fatos reais. No caso do Seu Jorge, eu já sabia que o Seu Jorge era um grande ator, porque eu tinha visto o Seu Jorge Mané Galinha, na Cidade de Deus, tinha visto o Seu Jorge no começo de Tropa de Elite 2. Não foi o ator escalado originalmente pelo Wagner. Quem começou a ensaiar para o Marighella, como se sabe, foi o Mano Brown. Só que por causa do ritmo de apresentações dos Racionais, ficou impossível o Mano Brown permanecer na produção. Ele estava muito bem. Tá. Ele chegou a gravar algumas cenas e tal? Não. Mais perto do início das filmagens, o Seu Jorge foi chamado. Tá. E aí ele fez muito bem, como eu disse, já foi premiado. E o que existe hoje é uma tese entre aspas, né? Porque na verdade é uma informação rasteira, sem lastro, dizendo que o Marighella era branco. Como podia ser branco um homem, filho de uma negra retinta,
filha de negros escravizados e neta de africanos escravizados. Marighella, quando deputado, foi cortado por um ex-integralista, um deputado ex-integralista que disse: não dou a parte para homem de cor. Marighella, que é descrito num livro de um ex-aliado que se tornou inimigo, como o negroide Marighella. O Marighella, que foi um dos 8 filhos de uma mulher que a vizinhança dizia, porque a mulher casada com um italiano branco e nenhum filho nasceu branco, e a vizinhança racista na Bahia dizia que ela tinha a barriga suja. Então, quer dizer, o Seu Jorge tem um tom de pele mais negro do que o Marighella, e que tinha a pele, digamos assim, na mesma cor, parecida com a do Mano Brown. E era isso que você quando você perguntou. Não era isso, e também a complexão física, quer dizer, pelo que a gente vê do Marighella, as fotos e tal, os filmes, o Marighella era um homem forte, né? E o Seu Jorge tem um físico mais magrinho, vamos dizer assim. Não é aquela, o Marighella acho que se impunha mais, que a chegada dele já era... Mas o Seu Jorge é mais alto que o Marighella. O Marighella tinha 1,78 m. Eu digo, mas assim, aqui o peito aberto... Mas isso aí não foi uma... Seu filme. Não foi uma preocupação do Wagner ter alguém igual ao Marighella. Igual. Por exemplo, o Seu Jorge fala com sotaque carioca. E o outro era baiano. E o Mano Brown, o Marighella era baiano. O Mano Brown ensaiava com sotaque paulistano. Tá. Sabe? Essa não foi uma preocupação. Agora você quer saber como é que foi o ensaio? Assim, o Marighella não tinha a voz do Anderson Silva, mas estava longe de ter um vozeirão. O Seu Jorge tem um vozeirão. O Marighella tinha uma voz assim meio... que não combinava com o físico, vamos dizer? Não era um vozeirão. E o Seu Jorge tem um vozeirão. Eu falei pro Seu Jorge, cara, essa tua voz aí não era a do Marighella, brincando com ele. Pois agora já é. O Seu Jorge, o elenco, o núcleo de guerrilheiros, na véspera da conversa que a gente teve, eles tinham treinado com arma. O Seu Jorge passou pelo exército, então já sabia atirar, mas para ter verossimilhança, né? Então, o Seu Jorge falou assim: ontem só acertei na cabeça e no peito. E eu falei: caraca, tá no livro. Tinha depoimento de gente dizendo que o Marighella era ruim de tiro. Aí o Seu Jorge respondeu: pois agora não erra um. Né? Que figura, hein? É um grande ator, porque é incrível. Ele combina o talento do cantor com o talento do intérprete. Então o Marighella ganhou um tremendo intérprete. E a gente vai ver isso. Agora, das cenas que eu vi... As cenas que você viu foram gravadas onde? Em vários lugares. Eu vi filmagem na Praia do Flamengo, com o Seu Jorge. Eu vi filmagem reproduzindo... Sabe onde reproduziram a saída do Cine Esqui Tijuca? No Íris, ali da Rua da Carioca. Tá. E quem é o tira que persegue... O que comanda a perseguição ao Marighella é o Bruno Gagliasso. Uma baita interpretação do Bruno Gagliasso, de tira da polícia política. Os guerrilheiros, a companheira... Quem são os guerrilheiros? Vamos lá. Os guerrilheiros são, primeiro, quem faz o velho, quer dizer... O Joaquim? Inspirado nele, porque, olha só, o elenco pediu para que os personagens tivessem o nome deles. Então, por exemplo, o guerrilheiro do Humberto Carrão se chama Humberto. O guerrilheiro do Jorge Paz se chama Jorge. Todo mundo que lê o livro vai identificar os personagens. Mas, não sabia disso. O velho branco é o Luiz Carlos Vasconcelos, que, no cinema foi desde Lampião a Drauzio Varela em Carandiru. É um baita de um elenco. Quando eu digo... E o velho aparece no Que É Isso, Companheiro, né? Aparece como um tipo senil e ridículo no Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, ouvindo a Internacional durante o sequestro do embaixador americano, né? Era o Nelson Dantas, grande ator, né, que fez aquele papel. Agora, quando eu digo, Trajano, que tem licenças que são próprias da ficção, por exemplo, no assalto ao trem Santos Jundiaí, os guerrilheiros estavam atrás de dinheiro para comprar armas e para sustentar o combate à ditadura. Até explicar isso, como é que você resolve isso numa narrativa ficcional? Em vez de assaltarem o trem para pegar o dinheiro, eles pegam armas. Tá. Sabe? Aí você resolve, você ganha um minuto do filme. Só uma curiosidade que eu li, mas não esqueci. Esse filme durante o filme, que o Marighella foi preso no esqui, era um filme assim, não tinha nada que ver, né? Era um tipo
filme americano, assim, de... Rififi no Safari, Rififi com no Safari. Bob Hope e Anita Ekberg. Aquela peituda, assim. que coisa impressionante. E você tem algum receio que o filme, tão aguardado por nós, sofra represálias quando for exibido? Bom, durante as filmagens houve uma articulação aí de extrema-direita para atacar o filme e grupos antifascistas aqui de São Paulo saíram em defesa do set de filmagem. O filme não estreou até agora, evidentemente, pelo clima de obscurantismo no país. Eu não tenho... se depender do espírito neonazista, nazifascista de tanta gente, o filme não seria exibido. Só que muita gente vai para o cinema. E não é só gente que simpatiza historicamente com Marighella, é gente que quer ver filme, quer ver arte, quer ver cinema, quer ver história, né? Claro. Porque é, sobretudo, como foi a vida do Marighella, um filme de ação. A primeira epígrafe, aquela frasezinha que abre o livro do Marighella, é do Fausto, do Goethe, que é, ao princípio era a ação. É isso, a vida do Marighella foi uma vida de ação, e o filme que o Wagner fez também é um filme de ação. Legal. Bom, falamos aqui do livro que está sendo lançado agora, sobre Lutas e Lágrimas, biografia de 2018. Falamos mais do programa de ontem. Hoje falamos muito do filme Marighella, que vai estrear em novembro, no Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi. Mas vamos ter um restinho de programa, quero que você fale como você está convivendo, ou se deixou de lado um pouco, porque está tão envolvido no lançamento do livro, com a biografia do Carlos Lacerda. Não, Carlos Lacerda, personagem também sobre Lutas e Lágrimas, porque Carlos Lacerda é um personagem dominante na história da República, e eu estou preparando há 4 anos a biografia dele. O primeiro volume deve ser lançado. Ah, vão ser 2 volumes? Porque o Lacerda, cá entre nós, tem história. O primeiro no fim do ano que vem e o segundo em 2021, porque é o seguinte, Trajano, se eu fizer um volume só, eu vou ter que contar a toque de caixa um episódio, como o da Rua Toneleiro, 24 de agosto de 54. Falamos de Armando Nogueira, né? Armando Nogueira Major Rubens Vaz. Presenciou. Pois é, eu descobri o que aconteceu com o Lacerda, documentalmente. Não é disse-me disse, eu sei o que aconteceu. Nunca ninguém provou o que aconteceu ali. Eu sei, eu não vou matar isso, sabe? Numa narrativa... Toque de caixa. Sabe, muito curta, tem muita coisa para contar. Para mim, o Carlos Lacerda é um dos gigantes da história do Brasil. Eu brinco, né? O Lacerda, para mim, dá mais trabalho morto do que vivo, só que ele não está morto, ele está muito vivo. Não só na direita, mas na esquerda brasileira, né? Foi um personagem com trajetória não linear. Bom, eu acordo e durmo pensando no Carlos Lacerda. No Carlos Frederico Werneck de Lacerda. De Lacerda. Eu fui de família lacerdista e sei bem o que é isso. Eu sou tijucano, onde tinha as viúvas do Lacerda e tal. Mário, obrigado, valeu. Eu que agradeço. Valeu. Nós vamos cobrir isso aí com imagem e tal, com trailer muito e tal. Eu acho que o pessoal em casa vai gostar muito. Então, conversei aqui com Mário Magalhães, autor aqui sobre Lutas e Lágrimas, biografia 2018, do Marighella, e em breve, mais um ano, talvez, ano que vem, o primeiro volume sobre a biografia do Carlos Lacerda. Um abraço, pessoal da TVT, da Rádio Brasil Atual. Fique agora com o seu jornal.